que ficava rodando o corpo de Cristo semelhante a um fantasma. Isso era a doutrina gnóstica. Eles acreditavam que a salvação não era por Jesus, a salvação era através do conhecimento, porque a palavra gnosticismo vem de gnosis, significa conhecimento. Então eles achavam que o homem é salvo por conhecer. Não era pela fé em Jesus, não era pela aceitação de Cristo como Salvador, não era em uma vida de obediência ao Evangelho, à palavra. A salvação é pelo conhecimento. Isso eram os gnósticos. E João se levantou para combater, porque João ainda estava vivo. O apóstolo João estava vivo, então ele estava vivo. Ele era o último apóstolo que estava vivo, então ele tinha que levantar e pregar com o poder do Espírito Santo. E aí? Será que João se acovardou? Será que João foi para trás? Não! João tinha a espada do Espírito na mão dele, que era a palavra. Capítulo 6, 17 de Efésios: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E João se levantou. Ele estava com cerca bem idoso. João morreu no ano 100 depois de Cristo. Essa heresia começou no ano 89 para cá. E João levantou. Por isso vocês podem ver que João sempre falou que Jesus teve corpo. 1,14 de João: e o verbo se fez carne. Sempre ele falou. 2 João, versículo 7: há muitos enganadores no meio de vós que negam que Jesus vem em carne. Ele falava. João falou mais. 1 João, capítulo 4, versículo 2: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Por que João falava tanto que Cristo vem em carne? Era por causa do gnosticismo. Porque ele tinha fé. Jesus Cristo veio em carne, veio como homem, vestiu-se em corpo humano para nos salvar e remir a humanidade. E João combateu essa heresia. Essa heresia hoje é pregada pela Legião da Boa Vontade. A Legião da Boa Vontade do José de Paiva Neto, aquela que liga para sua casa pedindo doação, aquela que liga a sua casa pedindo dinheiro para as crianças internas. Não dê, porque a religião de Deus, que se chama a Legião da Boa Vontade, não crê que Jesus Cristo vem em corpo. No livro Jesus, a saga de Alziro Zaru, ele diz que Jesus Cristo tinha um corpo igual ao corpo de um fantasma. Ele não acredita, a religião de Deus, a Legião da Boa Vontade não acredita que Jesus Cristo vem em corpo. É uma ressurreição do gnosticismo, é uma ressurreição dessa religião pagã. E a igreja lutou, a igreja venceu. Porque hoje você crê que Jesus é em carne, porque João teve de lutar para revelar essa verdade. Porque hoje você crê que o Filho bendito veio como homem, porque João teve de lutar e escrever: ele veio em carne. E agora, será que eu vou cruzar as minhas mãos? Será que você vai cruzar os seus braços agora? Sendo que a palavra de Deus é um combate, o Evangelho é um combate. Paulo diz, Filipenses 1,16: eu fui posto para a defesa do Evangelho. O Evangelho é uma guerra, o Evangelho é um combate. Porém, a igreja venceu. Jesus veio em carne verdadeiramente como homem. Isso na Bíblia. Por exemplo, Jesus tinha um nome, 1,21 de Mateus: ele se chamará Jesus, porque salvará o povo de seus pecados. Ele tinha um nome. Você tem corpo, você também tem nome. Jesus tinha uma profissão, capítulo 6, versículo 3 de Marcos: não é esse o carpinteiro? Você tem sua profissão. Jesus tinha a profissão dele, ele era carpinteiro, mexia, fazia mesa, fazia cadeira, fazia criado mudo, ele era profissional. Você não chora? Eu também não choro. João 11,35: Jesus chorou, também chorava. Você não sente sede? Jesus também sentiu. João 19:28: na cruz, Jesus exprimiu: eu tenho sede. Você também não se cansa? Eu também. Jesus se cansou também. Capítulo 4, versículo 6 de João: Jesus chegou à beira do poço de Jacó e estava cansado. É homem ou não é? O próprio Pilatos falou assim, 19:5 de João: eis aqui o
como homem. Então a igreja venceu. Porque hoje o mundo crê que Jesus veio como homem? Porque os discípulos batalharam. Porque a igreja batalhou. O gnosticismo foi colocado por terra pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma você é pequeno, é pequena. Eu não sei ler, eu não sei escrever, mas Deus pode lhe usar como defensor da fé. As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo que tem o nome escrito no livro da vida, sobre aqueles que esperam a salvação revelada, sobre aqueles que têm a gloriosa coroa na presença de Deus. Dá glória a Deus. Depois do gnosticismo veio outra heresia. É assim: você mata um defunto, mata um gigante, levanta outro. Vieram os ebionitas. Agora, grita assim: ebionitas! Ebionitas! Os ebionitas eram uma comunidade de judeus que se infiltraram na igreja, dizendo que a salvação era por meio da pobreza. Então eles diziam que todo mundo tinha que ser pobre, vender tudo o que tinha, andar só de chinelo ou descalço, porque a salvação era através da pobreza. Os ebionitas, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles acreditavam também que Jesus Cristo não era Deus. Agora já mudou disso. Os ebionitas acreditavam a salvação através da pobreza e através de guardar a lei de Moisés. Eles queriam seguir à risca a lei de Moisés. Queriam guardar o sábado, não comiam carne de porco, não comiam carne de lebre, carne de coelho, não tomavam certos tipos de bebida, porque falavam assim que era lei, tinha de obedecer. Então, guardavam a lei, acreditavam que a salvação era pela pobreza, vendiam tudo que tinha, tudo, e negavam que Jesus era Deus. Eles diziam: não, Jesus veio como homem, veio em corpo humano, mas ele não é Deus, ele é só um homem qualquer. Agora veja, a igreja venceu os gnósticos, que negavam que Jesus veio em carne. Agora levantou outro grupo que dizia que Jesus veio em carne, mas não era divino. Irmão, é luta, porque não foi fácil para a igreja vencer, porque o cristianismo naquela época não estava sólido. A Bíblia ainda não estava completa, o Novo Testamento não estava completo. Ainda estavam desenvolvendo a coleção de livros, colocando cada livro em seu lugar. Eles não tinham o material que nós temos. Hoje você crê que Jesus é Deus porque você está lendo aqui, e naquela época não tinha nada para ler. Eles tinham de ficar pregando o que os apóstolos pregavam. Então ouviu um apóstolo: não, eu lembro que Paulo falou assim, eu lembro que João pregou assim. Então ficava passando oralmente. E agora, para combater os ebionitas: não, eu me lembro que Paulo falou que Jesus era Deus, Jesus é sobre todos Deus. Ele falava. Um ia passando para o outro. Pense, irmão, se o Espírito Santo não estiver no controle da igreja, o que teria sido da igreja cristã? O que teria sido do povo de Deus? Só que Deus naquela época levantou homens que tinham amor pelo Evangelho, pela palavra, que o Espírito Santo fazia lembrar das palavras que ele tinha dito: oricanda labastirica labassúria, oricanda labasticanda labassuricanda labassúria. O Espírito Santo fazia ele se lembrar das palavras que os apóstolos tinham falado, porque o Espírito Santo faz lembrar. Capítulo 14, 26 de João: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo fazia-os lembrar. Então eles conseguiram vencer. Eles ensinaram: a salvação não é por causa da pobreza, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. A salvação não é por obras. Que eles se lembravam, não tinha capítulo, não tinha versículo. Que essa pedra é Jesus Cristo, que essa pedra é o Filho de Deus. Então tem várias interpretações que são vagas, nas quais cada um interpreta de sua maneira. Por exemplo,
que interpreta que pedra é Pedro. Eles creem que a igreja foi edificada sobre Pedro. Pedro seria o primeiro Papa e os demais Papas são os sucessores de Pedro. Porém, na palavra de Deus, nunca Pedro foi chamado de pedra. Nunca Paulo foi chamado de pedra. Nenhum apóstolo, por mais sábio, usado. É porque ele é o fundamento. Sabemos que os fundamentos são feitos por pedras. Muitas vezes, Cristo é o principal fundamento da igreja. Eu sou uma pedra, você também pode ser uma pedra viva, que nem Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-se a ele como pedra viva. Então nós podemos ser pedras, mas pedras pequenas. Mas quando eu digo de uma pedra grande, de uma pedra angular, de uma pedra de esquina, esta menção só é respeito a Jesus Cristo. Isso desde os profetas. No livro de Salmos, Jesus Cristo é chamado de pedra. Salmo capítulo 118, do versículo 22 ao versículo 24. A pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a fez a pedra de esquina. E isso pareceu maravilhoso aos meus olhos. No livro de Isaías, Jesus também é chamado de pedra. Isaías capítulo 29, versículo 16. Eis que em Sião eu coloquei uma pedra de esquina, uma pedra angular, rejeitada na verdade pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. No livro de Daniel, Jesus também é chamado de pedra. Capítulo 2, 34 de Daniel, a grande estátua que Nabucodonosor contemplou, a cabeça de ouro, o Império Romano, os pés de barro misturado com ferro, que é o anticristo na grande tribulação. Mas Daniel também lhe contemplou uma grande interpretação através da visão. Ele viu uma pedra cortada sem mão que batia na estátua e a esmiuçava. Aquela pedra é Jesus Cristo na sua vida, no seu reino, que vai esmagar a cabeça do anticristo, a cabeça de Satanás. Quem crê da glória a Deus? A Bíblia diz mais ainda, no Novo Testamento, Jesus é chamado de pedra também. O próprio Pedro chamou Jesus de pedra. Capítulo 4, versículo 11 de Atos, Pedro nos diz que a pedra que os homens rejeitaram, Deus a elegeu como a rocha de esquina. Paulo também chamou Jesus de pedra. Capítulo 2, versículo 20 de Efésios, Paulo disse: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, cuja principal pedra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pedra na Bíblia é Jesus. Quando Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele estava apontando para ele. Sobre esta pedra, olha aqui, tu és Pedro, porque a palavra Pedro significa pedra. Não, tu és Pedro, tu és uma pedra também. Mas sobre esta pedra aqui, ele apontava para si. Ele apontava: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os reinos das trevas, não terão poder de prevalecer. Dá glória a Deus! Então a pedra, quem é a pedra? Quem é a pedra? Mas diz aqui: edificarei a minha igreja. A igreja não é uma democracia. O que é democracia? É o governo do povo, é o governo das nações. O Brasil é um país democrático, a qual o povo escolhe o seu presidente. A igreja não é uma democracia. Cada um faz o que quer, cada um fala o que quer, cada um põe o bedelho onde quer. A igreja não é uma democracia. A igreja é uma teocracia. O que é teocracia? É o governo de Deus. Democracia é o governo do povo. Teocracia, teo é Deus em grego. Teocracia é o governo que é centralizado apenas em Deus. A igreja é centralizada em Deus. Jesus falou: a minha igreja, tudo é dele. Os dons da igreja são dele. Os frutos da igreja são dele. A obra da igreja é dele. As operações
As almas que se salvam na igreja é por causa dele. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele é o que era, é o que há de vir, é o Todo-Poderoso. A igreja, sendo uma democracia, significa a palavra igreja. A palavra igreja significa eclésia, em grego, eclésia. A palavra eclésia tem um significado: aqueles que são tirados para fora. É nesse jeito até pleonasmo, porque se já foi para fora eu já tirei, mas o significado no original é igreja, aqueles que são tirados para fora. É pleonasmo mesmo, é desse jeito. Por que a igreja é tirada do mundo? Quem se converte é tirado das trevas. Quem se converte é remido pelo sangue do Cordeiro e tirado do inferno, das obras infernais. A igreja é tirada. Jesus mesmo falou, capítulo 15, 19 de João. Jesus Cristo disse que vocês, que nós que estamos aqui, a igreja não é do mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas nós fomos tirados do mundo. Estamos fora. Meu irmão já é nova criatura. Meu irmão já é nova criatura, porque saiu do mundo, o sistema corrupto, o sistema pecaminoso, o sistema horrendo. A igreja foi tirada. A humanidade se divide entre os judeus, os gentios e a igreja. Quem são os judeus? Os que fazem parte do judaísmo, a religião de Abraão. Quem são os gentios? Aqueles que não se converteram. E a igreja é um povo que foi tirado, que é o rebanho de Jesus Cristo na terra. Então você foi tirada. Quem é crente tem que ser tirado do mundo. Você não é serva de Deus, tem que ser tirado do mundo. Então tem que se libertar. É em tudo que se fala, tem que se libertar. Na roupa é nova criatura, no cabelo é nova criatura, no salto do sapato é nova criatura, nos aparelhos de comunicação é nova criatura, na maneira de andar é nova criatura, na maneira de vestir é nova criatura. É em tudo. Se você foi tirado, nada de lá você pode trazer para cá. Se você foi tirado do mundo, o que é lá de fora não pode ser aqui de dentro. O Deus de lá não é o Deus daqui. Então tem que ter mudança, tem que ter diferença. Jesus falou para Nicodemos, capítulo 3, versículo 3 de João: necessário vos é nascer de novo. Aleluia! Dá glória a Deus! Porque o homem foi tirado, mas tem muita irmã que não foi tirada ainda. Só foi tirada no nome, não foi tirada nas obras. Se é servo de Deus, é tirado completamente. Se é servo de Deus, é transformado. Se não é transformado, não foi tirado ainda, está inserido lá no mundo. Gosta de televisão, você ainda está lá no mundo, você não faz parte da igreja. Você gosta de sapato alto, minha irmã? Sua irmã está lá no mundo, a irmã não faz parte da igreja de Deus ainda. Você gosta de maquiagem? Gosta de bijuteria? Me desculpe, minha irmã, a irmã está lá fora, a irmã não está aqui ainda na igreja de Deus. A irmã gosta da seleção, gosta do time, gosta do futebol, você está lá fora, ainda não está aqui. Para estar na igreja de Deus, tem que ser tirado, tem que ser resgatado, com as boas obras, com a boa vida, com a boa convivência. Aleluia! Jesus disse mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que portas do inferno? Isso aqui mostra o reino das trevas que luta contra a igreja. Reino das trevas que luta contra o povo de Deus, que luta contra o povo que tem um nome escrito no livro da vida. Então verdadeiramente aqui, portas do inferno é uma alusão ao reino das trevas, as tramas do diabo contra a igreja. Mas por quê? Todo julgamento no Antigo Testamento era feito nas portas. Nas portas das cidades, as pessoas eram julgadas. Quando diz portas do inferno, quer dizer que o inferno entra em juízo para querer condenar a igreja. Portas do inferno é uma expressão de juízo do inferno, de levante do inferno para querer derrubar a igreja.
Quem é a igreja de Deus? É as quatro paredes? Não, são os convertidos, os tirados do mundo. Capítulo 7, 48 de Atos, Estevão expressando Salomão, ele falou: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita num coração contrito e aquebrantado. Então a igreja é você. A igreja é o convertido. A igreja é quem foi tirado do mundo, resgatado pelo sangue de Cristo e liberto. Mas as portas do inferno, por quê? Como que o diabo vai querer entrar na igreja? Entrar no povo salvo, na igreja de Cristo na face da terra. Como? Através das heresias. O inimigo sempre lutou com a igreja através das heresias. O que são heresias? As heresias são o desvio da doutrina apostólica. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos tinham a sua doutrina. O próprio Paulo falou, 11:23 de 1 Coríntios: o que eu recebi do Senhor, também eu vos passei. O que eles recebiam, eles passavam, porque era a doutrina do Senhor, o ensinamento, a escritura que estava sendo passada através deles. Só que o diabo quer entrar na igreja justamente para deturpar o ensino bíblico sistemático das escrituras. A Bíblia nos diz que tem que ter heresia no meio da igreja. Heresia é o desvio do ensinamento apostólico, e tem de ter. Capítulo 11, versículo 19 de 1 Coríntios: é importante que haja heresia no meio de vós, para que se manifestem os filhos da verdade. Então a igreja, ela tem de ter heresia. Para quê? Para os que pregam a verdade se levantarem com poder e pregarem mais alto. Ah, mas eu sou covarde, eu não tenho coragem de pregar. Eu preguei muito. Porque você se acovardou? Porque minha irmã se acovardou? Você não lembra de Gideão, que Deus mandou falar? Quem é covarde, volta. Será que mantém se acovardado? Volta para trás. Na igreja de Deus só podem ficar os corajosos. No rebanho de Deus só quem tem coragem de pregar. Então a heresia se manifesta para você também se manifestar com o evangelho verdadeiro, com a palavra da verdade. Só que você fica aí: não quero pregar porque você levantar contra mim, aquele lá vai me disciplinar, aquele lá quer ver meu mal. Então você teme ao homem e não teme a Deus. E Mateus 10:28: não temas aos homens que podem matar o teu corpo, mas nunca poderão matar a tua alma. Temei a Deus, que tem poder de matar o teu corpo e lançar a tua alma no fogo do inferno. Só que não se manifestam. Muitos não se manifestam mais. Só que a igreja, assim ocorreu. Vou dar um resumo só de algumas heresias da igreja no passado, da igreja de Cristo, que se levantaram os pastores, os bispos, e venceram. Por exemplo, do ano 90 anos, 90 depois de Cristo, levantou uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo era uma heresia na igreja que dizia que Jesus Cristo não tinha vindo em corpo humano. Jesus não nasceu em corpo humano. A heresia dizia, porque o corpo humano é meramente mau. A matéria, o corpo é má. Então Jesus, sendo divino, sendo todo poderoso, como é que ele se transformaria em homem se o corpo é maligno? Eles não acreditavam de maneira alguma que Cristo vem em corpo humano, porque eles atribuíam o corpo